As alergias respiratórias e de pele são as mais comuns, mas saiba que seus olhos também podem sofrer com esse problema. E para saber como diagnosticar a alergia ocular, a nossa equipe foi até a Prontoclínica de Olhos e conversou com o Dr. Uchoandro Shoa. Milhares de pessoas sofrem de problemas relacionados a alergias, sendo que as reações alérgicas envolvem comumente os olhos. Uma resposta alérgica, que envolve a membrana fina que recobre a superfície do olho, chamada de conjuntiva, é popularmente chamada de conjuntivite alérgica. É uma resposta inflamatória que acontece nos olhos, principalmente numa parte do olho chamada conjuntiva, daí o nome conjuntivite alérgica, há alguma coisa que desencadeia essa resposta inflamatória, que são os chamados alergenos. Os fatores que causam alergia são substâncias estranhas aos nossos olhos e que provocam uma resposta de hipersensibilidade do nosso organismo. Alguns exemplos comuns desses fatores são pólens, pelos de animais, poeira e medicamentos. Em alguns casos, para muitas mulheres, a maquiagem é a maior vilã. Tereza Cristina sabe bem o que é isso. Ela afastou tudo que foi detectado no seu teste como fator alérgico. Trocou o colchão, retirou a maquiagem da rotina, mudou a alimentação. Foram muitas mudanças e um tratamento intensificado. Começou com uma secreção ao acordar, acordava com o olho sem condições de abrir, com muita secreção e ressecamento na córnea, no olho. Eu fiz as recomendações do próprio oftalmologista, mas a alergia não adianta você tratar as consequências, os sintomas, você tem que procurar a causa. Então eu fui a um alergologista, fiz uns testes alérgicos que nem sempre apresentam todos os elementos, mas acusaram 2 elementos. Eu estou vendo que com o passar da utilização de algumas coisas que é muito frequente na vida da mulher, como maquiagem, tintura de cabelo, às vezes esmalte, continua acontecendo da infecção voltar. As alergias oculares podem acometer pacientes de todas as idades. Os tipos mais comuns são a conjuntivite perene. É aquela conjuntivite alérgica que o indivíduo tem durante todo o ano e quando ele entra em contato com uma quantidade maior de alergeno, essa conjuntivite piora, né? Os sintomas de olhos coçando, olhos vermelhos, irritados, com um pouco de secreção. Então, quando ele entra em contato com esses alergenos, a conjuntivite piora. A primaveril é uma forma muito mais grave de conjuntivite. É uma conjuntivite que normalmente acomete crianças. Normalmente os episódios de inflamação são intensos, mas que também tem uma grande vantagem que se cura normalmente quando a criança atinge a puberdade, seja ela do sexo masculino ou feminino. A atópica, que também é uma conjuntivite grave, porque pode acometer outras partes do olho que não somente a conjuntiva, como por exemplo a córnea, e que exige um cuidado maior do especialista. No geral, todas causam bastante desconforto e a coceira indesejável do início ao fim. Mas, de acordo com o Dr. Uchoa, o hábito de coçar pode piorar ainda mais o quadro desse paciente. Além disso, a orientação do tratamento deve ser dada pelo oftalmologista, pois cada colírio, diz ele, tem uma função. A automedicação, sem nenhuma orientação médica, a gente critica isso porque, assim como outros medicamentos, não existe um colírio que sirva para tudo. Então existe o colírio que é específico para alergia, existe um colírio que é usado para glaucoma, então não é chegar na farmácia e pedir qualquer colírio que para fazer o tratamento. E alguns colírios, como por exemplo aqueles que são à base de corticoide, que têm uma excelente resposta no tratamento da alergia, mas são colírios que devem ser usados com muito cuidado e por um curto período de tempo. Porque nós sabemos que os colírios à base de corticoide, se usados prolongadamente e sem acompanhamento médico, eles podem causar glaucoma, podem causar catarata, podem inclusive levar à cegueira. Para prevenir, só tendo muito cuidado com a limpeza de casa, principalmente do ambiente em que passamos a maior parte do tempo, o quarto. Livros demais e bichos de pelúcia podem trazer mais danos do que você imagina. Nós temos que tirar tapetes, cortina dos quartos. Os travesseiros devem ser trocados regularmente, evitar livros dentro do quarto, revistas, tudo que possa acumular poeira e detritos deve ser evitado. O tratamento deve ser levado a sério, pois sem ele a simples crise alérgica pode levar ao comprometimento de outras partes do olho e uma outra doença mais grave. Existe uma doença chamada ceratocone, que é uma doença onde a córnea se deforma. E há uma relação estatística já bem definida entre
o mau hábito de esfregar os olhos e o desenvolvimento de ceratocone. É praticamente muito raro a gente encontrar um indivíduo que tenha ceratocone e que não coce os olhos. Normalmente essa associação ceratocone e esfregar os olhos está bem frequente. Então essa é uma das complicações se a gente não fizer o tratamento. Você tratando a conjuntivite alérgica, você vai estar prevenindo o acometimento de outras partes mais importantes do olho. Ficou com alguma dúvida? Então não perca tempo. Entra no nosso site e manda o seu recado para a nossa produção. www.guiaviverbem.com.br